A equipe do Portal Contexto conversou com o historiador pela Universidade Federal de Sergipe, Vanderlei Menezes. Ele contou um pouco das características da política do interior sergipano e as fortes influências que alguns políticos têm até hoje. Questionado sobre as características do clientelismo existente na política do interior, Vanderlei diz: Vamos buscar na história, vamos ver que desde a Roma Antiga já existia esse jeito de fazer política, né? Essa forma de fazer política. Mas, tomamos o caso do Brasil especificamente, vamos perceber que desde o período colonial, né? Há trabalhos como os donos do poder, né? Do Raimundo Faoro, entre outros trabalhos que mostram, né? Que naquela sociedade, que era uma sociedade de mercês, era uma sociedade em que o poder, o prestígio estava na mão dos reis e dos seus funcionários régios, haviam elites. E as elites usavam, né, de cargos, prestígios, para poder conseguir voto, apoio. Então, nós podemos dizer que essa prática clientelista ela tem uma forte tradição na história do país, que vai do período colonial, com a sociedade de mercês. Nós temos no século XIX o começo da política, estritamente dita, né, eleitoral, com dois partidos, liberal e conservador, que vão disputar de forma violenta o controle pelo poder. E esse controle pelo poder, os recursos que o poder traz, fez com que essas práticas fossem reativadas, fossem, digamos que, ampliadas, mesmo com o regime republicano, que pregava, né, uma nova forma de pensar a política, de organizar a política, essas práticas ainda continuam, né? E principalmente na cidade do interior. Para Vanderlei, a solução para acabar é: olha, uma série de situações elas poderiam ser adotadas para minimizar esse aspecto danoso para a sociedade brasileira. O primeiro, né, era limitar a quantidade de CCs para que essa moeda de troca dentro das eleições fosse menos praticada, essa barganha política não fosse adotada. Mas a grande questão que eu quero pensar como forma de resolver isso é a consciência do cidadão, a consciência política. A consciência cidadã de que não vale a pena participar desse sistema. E na realidade, quem tem mais a perder é o próprio cidadão. Eu também acredito que uma fiscalização mais rigorosa, principalmente do Poder Judiciário, do Tribunal Eleitoral, no tocante essas práticas, caçando mandatos ou proibindo candidatos de adotarem esse discurso, que é um discurso antidemocrático, antiético, seria de bom tamanho para poder minimizar essas práticas. Nós sabemos que é muito difícil se combatê-las, né? Já que a própria população ela faz parte desse sistema, ela tem a sua parcela, ela colabora com esse sistema. E até tem casos em que o próprio político é refém disso. Ele não vai conseguir uma ascensão política porque ele não deu o que os seus eleitores pediam ou queriam. Então nós temos aí uma situação muito complexa, onde tem a consciência do eleitor e a consciência do político, né? E nós vemos que, por mais que a tecnologia tenha mostrado uma realidade que há 50 anos atrás nós não víamos, por mais que se haja tantas investigações, as práticas continuam, porque elas fazem parte do cotidiano. Você acha que um político, por exemplo, um candidato a prefeito, se ele não prometer emprego, você acha que fica mais difícil dele ganhar a eleição? Dificilmente ele vai conseguir uma vitória. Primeiro, um candidato para se eleger em uma cidade como Itabaiana ou qualquer outra cidade aqui do estado de Sergipe, ele precisa estar inserido dentro de uma estrutura política que lhe permita apoios, vereadores, apoio estadual, né? Apoio federal, de preferência, caso tenha, né? Ele precisa ter uma base eleitoral, ou seja, pertencer a um dos grandes agrupamentos hegemônicos, e geralmente nas cidades aqui de todo o estado, você tem dois grupos que bipolarizam o poder. Então você tem que estar inserido em um desses dois grupos, você tem que ter um capital financeiro, uma respeitabilidade dentro daquela comunidade, né? Uma estratégia
e um conjunto de pessoas dispostas a fazer esse jogo, seu jogo político acontecer. Então, dificilmente um candidato que não adota tais práticas, ele vai conseguir um êxito na eleição. Sabemos que na política ainda existe um poder oligárquico muito forte. Qual o impacto dessas características na política do Brasil como um todo? Digo que o Brasil, ele, desde o começo da sua história, ele formou grupos oligárquicos, grupos poderosos, grupos que detêm a terra, o prestígio, o poder, os cargos, são chamados donos do poder, né? Esse grupo é formado principalmente pelas elites, são elites econômicas. E essas elites econômicas, elas vão estar entranhadas nas estruturas de poder. Elas vão estar usando o Estado a seu favor. É o chamado Estado patrimonial, né, que nós temos aqui no Brasil. E aí, nós vamos pensar, esse grupo oligarca é um grupo que depende dos seus próprios interesses, dos interesses da sua classe. E isso tem provocado o quê? O que o José Maria de Carvalho fala em A Cidadania no Brasil, nós temos essa dificuldade de estabelecimento do Estado de Direito genuíno. Ou seja, as conquistas da cidadania, elas têm um obstáculo nesses grupos poderosos. Esses grupos que querem o prestígio, o poder e o privilégio. E isso aí já é algo que vem enraizado na sociedade brasileira. Você vê, por exemplo, nas universidades, nos grandes espaços de poder pela sociedade, o controle que há desses grupos. Os do museu têm sido menor, mas eles ainda conseguem se perpetuar dentro da estrutura, de forma direta ou indireta. A figura do coronel ainda reside no imaginário social quando falamos em política do interior. Em várias obras literárias do autor Jorge Amado, podemos observar isso. O historiador Vanderlei Menezes foi questionado sobre esse tema e falou se é correto afirmar que ainda existe a figura do coronel na política do interior sergipano. É um debate historiográfico muito interessante sobre essa questão do coronelismo. Esse debate aí, ele fala que o coronel, ele, na realidade, ele não vai surgir recentemente com a República. Ele existe lá no Império, com os coronéis da Guarda Nacional, que eram os grandes detentores de poder nas cidades do interior, que controlavam os cargos, etc. Só que na República, sobretudo na República Velha, no período que vai de 1839 a 1930, a figura do coronel ela vai ser uma figura destacada, uma figura importante, porque ela faz funcionar um sistema de governo chamado política dos governadores, em que o coronel dominava os votos do município, distribuía votos para os governadores, que elegiam os presidentes, e se mantinha a estrutura política. Em troca disso, o coronel recebia cargos, né, e isenções. Então, os historiadores acreditam que o coronelismo clássico, aquele coronelismo que nós vemos na literatura, nessas obras que você citou, esse coronelismo que nós vemos nas novelas, ele tem um período histórico datado. Ele vai até a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas chega ao poder e quebra o poder desses coronéis em nome de uma unidade nacional. Porém, você pode não ter um coronel clássico, mítico, mas as práticas desse coronel, elas vão continuar através dos seus sucessores, através de toda uma política que é conservadora e oligárquica. Para concluir a nossa conversa, o historiador Vanderlei Menezes foi questionado sobre os traços antimodernos como a oligarquia e o clientelismo existente na política do interior sergipano. Nós vemos isso de forma muito clara. Não é apenas o prefeito que está no poder, mas quem indica o prefeito é aquele que hoje nós chamamos de líder político. É aquele que detém votos, é aquele que detém prestígio, é aquele que detém poder.
Em toda a cidade, você vai perguntar quem é o mais poderoso, quem é que tem mais voto, quem é que tem mais poder, quem é que tem mais prestígio. Nós vamos encontrar. Da cidade mais pequena, da cidade mais recente, como São Francisco, lá na região norte do estado, há cidades mais antigas, mais históricas, como São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto. Nós vamos ver esse elemento. O elemento que eu gostaria de usar o conceito de mandonismo. É aquele que manda no local, né?